tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Esta é a TV Ponto Terra e este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui, que é transmitido aqui na TV via web pelo site da Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. No dia 29 de agosto, uma quinta-feira à noite, a Ponto Terra vai realizar um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei que naquela oportunidade, em agosto, estará fazendo 3 anos. Uma lei, na minha visão, revolucionária, uma lei muito competente, inteligente, tem lá as suas dificuldades também, e nós vamos debater isso com um público de formadores de opinião, de engenharia, de biólogos, de ambientalistas, né? Dia 29 de agosto, então, você pode entrar no site da Ponto Terra e tomar conhecimento desse ciclo de palestras. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que conhece muito este assunto, que vivenciou a construção da Lei 12.305 e que trabalhou muito com ela, tanto no Estado quanto no CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E o nosso convidado é José Cláudio Junqueira Ribeiro. José Cláudio, obrigado por visitar aqui a Ponto Terra. Eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo. Vamos conversar primeiro, Zé Cláudio. Primeiro, eu sei muita coisa de sua vida, nós convivemos bem na área ambiental. Nós dois formamos em 73 escola de engenharia, só que você fez civil. Conta pra nós. Estamos aí celebrando 40 anos de formado, né, Ronaldo? 40 anos. Você na engenharia elétrica, eu na engenharia civil, mas sempre colegas, né, juntos, inclusive na nossa... na boa recordação da nossa viagem, né, com a turma da escola para a Europa, né? Você sabe que naquela viagem à Europa que nós fizemos em 73 foi quando me despertou o interesse para essa questão do ambientalismo, qualquer coisa que eu li lá na França na época, muito en passant, mas ficou uma marca. Mas vamos lá, 73... E depois fomos da comissão de formatura, né? Também, onde, né? Juntos fizemos um belo trabalho para a nossa formatura, né? 40 anos agora, fim do ano. Vamos lá, 73... Engenharia Civil. Engenharia Civil. Depois eu ganhei uma bolsa para fazer engenharia sanitária aqui na própria escola de engenharia. Né? Então, continuei os estudos, fazendo uma especialização em engenharia sanitária. Depois iniciei o mestrado e ganhei uma bolsa do governo francês. E enquanto eu estava fazendo a especialização aqui, eu tive uma experiência muito interessante, que eu fui analista de projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Trabalhei 1 ano e meio aqui como analista de projetos de edificações, né, para serem autorizadas para sua construção, mas aí ganhei uma bolsa do governo francês e fui fazer meu mestrado na Escola Nacional de Saúde Pública na França. Terminou o mestrado, é lógico, né? E aí? Terminei o mestrado, voltei para Belo Horizonte e aí fui convidado pelo Zé Israel Vargas e pelo Otávio Elísio, que estavam montando o sistema ambiental aqui no estado, para ir trabalhar com eles. Eu fiquei assim, muito entusiasmado com a ideia, era uma ideia nova. Os estados do Rio e São Paulo já tinham implantados, eu tive um treinamento tanto na CETESB como na época FEEMA no Rio de Janeiro, para implementar. O Copan já havia sido criado quando eu cheguei em Belo Horizonte, mas ele ainda não estava em funcionamento. Então eu fui trabalhar na Secretaria Executiva do Copan e realmente foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida. Mas depois você ainda fez doutorado? Fiz. Aí depois, nessa época, o CETEC era o órgão técnico da Secretaria Executiva do Copan. Então eu fui contratado pelo CETEC, trabalhei junto com o Copan na montagem das câmaras, etc. e tal, nos subsídios para a elaboração da lei estadual, né? Você sabe que a nossa lei estadual da política estadual de meio ambiente é anterior à da política nacional. O Copan foi o primeiro colegiado no país que agregou a sociedade civil, então deu mais transparência, e foi o nosso modelo de Copan que inspirou o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que depois foi inspirar os conselhos estaduais de os demais estados, com participação da sociedade civil, hoje, inclusive, obrigação constitucional. É bom que as pessoas saibam disso. Então, nesse aspecto, o Copan de Minas é de 76, 77 e o CONAMA é de 1981. Então, Minas saiu na frente da União naquele momento, vamos dizer. Vamos falar da sua experiência pública também. Você foi secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Zé Cláudio? Foi. Aí eu fiquei como pesquisador do CETEC. Depois eu fui convidado pelo prefeito Pimenta da Veiga para ser secretário municipal do Meio Ambiente. Então, no governo dele, eu fui secretário municipal do Meio Ambiente, que você foi também, né? Anterior e posterior à minha gestão lá.
uma experiência muito interessante, não é? A gente trabalhar no nível municipal, né? No nível local, você está mais próximo dos problemas. E é muito diferente os problemas que ocorrem no nível estadual para do nível municipal, né? No nível municipal nós temos aqueles conflitos, eu diria quase conflitos de vizinhança, né? Problemas que, vamos dizer, no nível do Estado, a gente está mais macro, não chega no dia a dia das pessoas. É o problema do ruído, que não deixa as pessoas dormirem, que incomoda. É o problema do engalhamento da árvore, que está entrando no telhado, está arrebentando o passeio. É a manutenção dos jardins, não é? É o problema dos resíduos, né? A coleta, o transporte, a disposição adequada dos resíduos. Então, foi uma experiência muito interessante conhecer de perto os problemas ambientais do dia a dia do cidadão. Em fins dos anos de 80, a Assembleia votou e o governo sancionou a lei criando a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Naquela época eu era deputado, fui relator do processo da criação da FEAM e eu escutei muito o José Cláudio Junqueira Ribeiro, que já conhecia naquela época muito aquele assunto, e depois o José Cláudio dirigiu, foi o presidente da FEAM. Sua experiência na FEAM, Zé Cláudio? Muito boa. A FEAM realmente foi a melhor experiência profissional que eu tive na minha vida. Muitas oportunidades, né? Eu fui pesquisador da FEAM, depois fui diretor técnico durante uns 10 anos, depois fui presidente durante 2 mandatos, e uma experiência muito rica. Principalmente no início, nós tivemos muita oportunidade, ainda temos, mas no início mais ainda, oportunidades de treinamento no exterior. Então, eu tive muitas oportunidades na minha vida profissional, né, com treinamentos nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Israel, que foi uma experiência muito interessante. Então, aprendi muito, e a FEAM também não só me deu a oportunidade de aprender, mas também de retribuir ao Estado um sistema de gestão, né? A gente fez muitos esforços para um sistema de gestão mais avançado, mas você também já foi administrador público, você sabe que a superestrutura é complicada, né? É complicado. Não basta você querer, né? Sem querer falar mal de ninguém, sem fazer juízo de valor e nem querer politizar uma União que tem 39 ministérios, não tem jeito de funcionar, porque é tanto sombreamento que tem. Mas vamos ficar no nosso assunto aqui, Zé Cláudio. Eu estou conversando então com uma pessoa que é engenheiro, mestre e doutor, né? E agora eu quero conversar com o professor José Cláudio Junqueira Ribeiro, professor, em primeiro lugar, da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da FUMEC, onde eu também leciono. Sua experiência como professor na FUMEC, Zé Cláudio? Eu acho muito gratificante, porque, né, eu já estou na FUMEC há 32 anos, então eu acho que esse contato contínuo com os alunos é que nos rejuvenesce. É incrível, né? Quando eu olho para trás e vejo assim, como é que eram meus alunos, e também como eu era há 30 anos e hoje, quer dizer, como é que as relações são diferentes, os comportamentos são diferentes. Então eu acho que a gente se atualiza mais facilmente. Esse dia a dia na sala de aula com os alunos, até a gente se atualiza no vocabulário da meninada, né? Nos conceitos, nos valores. Então é uma coisa muito gratificante. Tem um tal de velho para cá, velho para lá, não é chamando a gente de velho, não, embora a gente possa até ser com 63 anos, né? E a gente tem que acompanhar. Zé Cláudio, agora há pouco tempo, você é engenheiro, já falei, mestre, doutor, professor. Uma coisa diferente, que você foi convidado para a Escola Superior Dom Helder Câmara, que é uma grande escola, mas é mais vocacionada para o direito. Você se encaixou bem lá no Dom Helder? Conta para nós. O projeto da Dom Helder é muito interessante. A Dom Helder é uma escola exclusivamente de direito, né? Ela tem um curso superior em direito e mais recentemente, talvez uns 3 anos, a Dom Helder resolveu fazer um projeto para um mestrado em direito ambiental. E eu, então, fui convidado para participar da elaboração desse projeto, que foi uma experiência muito interessante também, com um consultor de Brasília. Aprendi muito nesse trabalho, na parte acadêmica. E depois, quando o projeto foi aprovado, até foi aprovado rapidamente, eles me convidaram para integrar o corpo docente. E está sendo, é o 2º ano que eu estou lá, está sendo uma experiência muito interessante, porque o que nós estamos procurando é conjugar o conhecimento técnico com o conhecimento jurídico. Então, os alunos do mestrado, eles aprendem muito, vários
temas, conhecimentos técnicos da área ambiental, e eu aprendo muito do jurídico. Então, nós estamos tendo uma dinâmica muito interessante de conseguir conjugar, né, porque eu acho que realmente para a gente chegar à sustentabilidade, nós precisamos conseguir ter conhecer as visões de outras áreas para que nós possamos ter um processo, vamos dizer, mais equilibrado, mais racional. Além do mais, você leva a sua experiência profissional também com conhecimento prático, né? Eu queria até te elogiar, porque você tem, além das qualificações acadêmicas, essa qualificação prática também. Você falou aí que o projeto foi aprovado rapidamente na Escola Superior Dom Helder Câmara. Eu vou falar de um outro projeto que eu conheço um pouco mais que você, que eu estive muito tempo aqui na área política. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Cláudio Junqueira, ficou cerca de 19, 20 ou 21 anos tramitando no Congresso Nacional, mas felizmente, em 2 de agosto de 2010, virou a Lei 12.305. Sua opinião sobre a lei? Você teve um papel importante nisso, né, Ronaldo? Porque você apresentou um projeto, não me lembro se no ano 2000 ou 99, foi em 2000, né? Para provocar a tramitação. Exatamente, que foi o primeiro projeto, pelo menos que eu tenho conhecimento, que conseguiu conjugar a questão dos resíduos como um todo. Porque nós tínhamos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, vários projetos picados. Resíduo da construção civil, resíduo de serviço de saúde, sei lá, pneus. E, na verdade, acho que você foi o primeiro que apresentou um projeto que abrangia resíduos sólidos de maneira geral. Depois do seu projeto, foram pensados substitutivos e, contando desde lá do início, foram 20 anos. Mas eu acho que valeu a pena, porque nós temos, eu considero, o documento legal mais importante que apareceu nesse século XXI aqui no Brasil. Eu queria pedir ao nosso técnico Daniel, então, para mostrar agora a coisa que eu quero conversar com o professor Zé Cláudio, esse fim do nosso programa aqui, um livro que foi escrito por ele e por outras pessoas também, que eu acho um livro espetacular. Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Direitos e Deveres. Esse nome, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A gente achou importante chamar a atenção para esse detalhe, porque a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ou da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fez uma diferenciação entre gestão e gerenciamento. A gestão são atividades típicas de Estado, de planejamento, de supervisão, né, de controle. O gerenciamento são as atividades operacionais, a coleta, o transporte e a disposição final dos resíduos sólidos. O gerenciamento, essas atividades operacionais, elas podem ser realizadas direta ou indiretamente pelo poder público municipal, ou seja, elas podem ser contratadas, terceiros podem ser contratados para realizar, mas sem esquecer que o planejamento e o controle é de competência do município. A própria União, os estados também, eles têm essa competência. Tanto é que a lei obriga, né, a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os planos estaduais e depois os planos integrados de gerenciamento dos municípios. Então, essas atividades de gestão são indelegáveis. A de gerenciamento podem ser delegadas. Outra coisa que tem lá no título, está na capa, é a questão de direitos e deveres. Por que direitos e por que deveres? Todos nós aqui, né, temos o direito a um ambiente saudável e para isso é necessário que os resíduos sejam bem gerenciados, que tenham um plano de gestão e que sejam bem gerenciados. E que muitos atores têm obrigações, têm deveres. Todos nós como cidadãos, nós temos obrigações, deveres de acondicionarmos os nossos resíduos adequadamente, de separarmos aqueles que não são rejeitos, porque isso foi muito importante na lei também, de dizer, olha, rejeitos são os resíduos que não têm viabilidade técnico-econômica para o seu reaproveitamento ou reciclagem. E só poderá ir para aterro sanitário os rejeitos. Então isso começa lá na nossa casa, né? Nós só vamos poder colocar no lixo os rejeitos. Os recicláveis deverão ser colocados em pontos adequados, não é, para a sua coleta e depois o seu reaproveitamento ou a sua reciclagem. O administrador público municipal, ele tem a responsabilidade de fazer a coleta e dispor isso adequadamente. E os grandes geradores, ou sejam a indústria, a mineração, os projetos agropecuários, também a parte de serviços, hospitais, hotéis, etc., bares, restaurantes, eles que devem, aliás, eles estão obrigados a fazer o seu plano
de gestão e de gerenciamento, e eles, a responsabilidade é deles de fazer a segregação, a coleta, o transporte e a disposição final adequada. Então, essas são obrigações que a lei deixa muito claro para o gerador, com exceção do cidadão no seu lixo doméstico. Os demais geradores, eles são responsáveis em todo o ciclo do gerenciamento, até a disposição final. E podem responder solidariamente, mesmo se ele contratar terceiros e isso vier a provocar um dano ambiental, eles responderão solidariamente. Por isso é que eu falo que essa lei é revolucionária no bom sentido, né? Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 29 de agosto, então a Ponto Terra vai fazer esse ciclo de palestras. O professor José Cláudio Junqueira Ribeiro é um dos nossos convidados para participar conosco, para fazer uma palestra. Eu espero até que eu aceite, viu, Zé Cláudio? Com certeza, convite aceito. Muito obrigado. Eu quero pedir a você para depois dar uma olhada na capa do livro e aquilo que o Zé Cláudio colocou com muita propriedade, a questão dos resíduos e dos rejeitos, e ali tem uma transmissão de informação espetacular. Rejeitos versus resíduos. Zé Cláudio Junqueira, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua história ambiental, né? E eu quero agradecer você também, telespectadora, você internauta, fique sempre com a gente. Ecologia e Cidadania, TV.terra, ONG.terra.